Se eu te dissesse que o Cruzeiro saiu de um dos times mais consistentes do Brasil para um time que passa praticamente o campeonato inteiro dentro da zona de rebaixamento, você acreditaria? Porque não estamos falando de um time que estava mal e piorou. Estamos falando de um time que parecia estar construindo um projeto sólido e simplesmente desmoronou em poucos meses. O mesmo Cruzeiro que terminou o Brasileirão com 70 pontos, hoje luta para não cair. O que mudou? Foi o elenco? Foi a saída do treinador? Foi a tática? Foi a confiança? Ou foi tudo isso ao mesmo tempo? E tem um detalhe ainda mais curioso. Mesmo quando o Cruzeiro ganha, ainda dá sinais preocupantes. Por isso hoje a gente vai analisar a fundo o que aconteceu com o Cruzeiro em 2026. E vamos usar um exemplo perfeito para isso. O jogo contra o Bragantino. Sim, o Cruzeiro venceu, mas a vitória revelou vários problemas estruturais. E no final do vídeo eu quero saber tua opinião. Onde esse Cruzeiro termina a temporada? Porque a resposta hoje não é nada óbvia. Antes de falar da queda, precisamos lembrar quem era o Cruzeiro, porque às vezes a gente esquece rápido demais. O Cruzeiro de 2025 não era um time empolgado momentaneamente. Era um time consistente, confiável, organizado, difícil de bater. Terminou o Brasileirão em terceiro lugar com 70 pontos. Brigou em alto nível na Copa do Brasil. Competia de igual para igual com qualquer adversário. Era um time com identidade. Você assistia e sabia o que esperar. E o principal responsável por essa identidade era Leonardo Jardim. O Cruzeiro tinha um padrão de jogo claro. Transições rápidas, laterais ofensivos, ataque agressivo e defesa organizada. Era um time equilibrado e isso no futebol é raríssimo. Vamos falar do ataque daquele time, porque ele era o coração do Cruzeiro. Caio Jorge viveu uma temporada absurda. Movimentação constante, ataque ao espaço, finalização eficiente. Era um atacante que incomodava qualquer defesa. E por trás dele estava Matheus Pereira. Talento puro, visão de jogo, último passe, criatividade. Era o cérebro do time. Toda jogada perigosa passava por ele. E quando você junta um finalizador em grande fase com um criador inspirado, o resultado normalmente aparece. Mas não era só isso. Os laterais Kaique, Bruno e William tiveram um papel fundamental. Eles não eram apenas defensores. Eles eram parte ativa da construção ofensiva. Subiam o tempo todo, criavam superioridade numérica pelos lados e participavam das jogadas de gol. E defensivamente também entregavam. Desarmavam, recuperavam bolas e sustentavam a pressão. Era um time coletivo, um sistema que funcionava. E quando um sistema funciona, a confiança cresce. E então começa 2026 e tudo muda. O Cruzeiro entra no Brasileirão e não sai mais da zona de rebaixamento. Desde a primeira rodada, a melhor posição do time até agora foi 17º lugar. Só isso já seria assustador, mas tem mais. O campeonato começa com Tite no comando, um treinador experiente, respeitado e vencedor. E mesmo assim, 5 jogos e nenhuma vitória. O time parecia travado e sem criatividade, sem confiança e sem fluidez. Algo claramente não encaixava. Mudança de treinador. Arthur Jorge assume a partir da sexta rodada. E surge uma leve melhora. 2 vitórias em 6 jogos, mas ainda muito pouco. Isso levanta uma pergunta importante. O problema era só o treinador ou o problema é estrutural? Hoje o Cruzeiro tenta jogar com 2 conceitos principais. Saída compactada e marcação por zona. Na teoria são ideias modernas. Times grandes usam isso no mundo inteiro. Mas existe um detalhe crucial. Ideia boa não basta. Execução é tudo. E é aqui que começam os problemas. A saída compactada busca sair jogando com passes curtos, time mais junto, posse controlada, construção desde a defesa. É uma ideia de controle, de domínio de jogo. Mas ela exige 3 coisas: coragem, movimentação e decisão rápida. Sem isso vira risco, e é exatamente o que acontece com o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro é pressionado, entra em pânico. E aí surgem os lançamentos longos sem direção, bolas rifadas, posse entregue ao adversário. Ou seja, o time tenta controlar o jogo, mas entrega o controle sozinho. E isso aconteceu várias vezes contra o Bragantino, mesmo vencendo. E esse é o ponto mais preocupante. Os problemas aparecem até nas vitórias. Outro problema grave. Quando a saída curta funciona, o Cruzeiro progride no campo, mas não conclui as jogadas corretamente. Falta agressividade pelos laterais. Ano passado, os laterais eram armas ofensivas. Hoje a jogada chega na lateral e morre. Falta 1 contra 1, falta coragem, falta profundidade. O time chega, mas não machuca. E futebol sem agressividade ofensiva cobra caro. Defensivamente, o Cruzeiro marca por zona. Na teoria é eficiente, na prática está mal encaixado. Espaço entre linhas, coberturas atrasadas, indecisão defensiva. O adversário encontra espaço com facilidade. Isso explica porque o time sofre tanto. Talvez o maior sintoma de todos: o Cruzeiro cria, mas não mata. Ano passado era clínico, hoje é irregular, e o futebol pune times que não aproveitam chances. Aqui entra um fator invisível: confiança. Quando um time começa mal, a pressão cresce. A decisão demora, o medo aparece, o erro aumenta e o ciclo se retroalimenta. O Cruzeiro não é um time ruim, é um time desajustado. A ideia existe, o plano existe, mas a execução falha. E no Brasileirão isso custa caro. Agora eu quero saber de você. Onde o Cruzeiro termina a temporada? Vai reagir, vai estabilizar ou vai sofrer até o fim? Tchau!